noite. Mais uma vez aqui estamos, promovendo mais um encontro da nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. E gostaríamos de falar um pouco sobre a doutrina espírita nessa introdução, nesse início da nossa reunião desta noite, o quanto a nossa doutrina espírita é importante para todos nós e para a humanidade. Poderíamos dizer que a doutrina espírita tem como aspecto principal reviver os ensinamentos de Jesus. E nós, conhecedores que somos dos exemplos de Jesus Cristo, sabemos que a única forma de se modificar as paisagens humanas, essas que estamos vendo hoje, aonde nos causa, muita insegurança, a gente tem muita dúvida do que pode vir pela frente, nós sabemos que somente através do amor demonstrado por Ele, através dos seus exemplos, é que nós vamos realmente fazer uma modificação, uma higienização desse nosso planeta Terra. A doutrina espírita, como consolador, poderíamos dizer que se trata das esperanças cristãs, aquela que centraliza nesse Consolador prometido os ensinamentos que nos comprovam com muita objetividade, com muita lógica, que a nossa vida é imperecível, que somos espíritos eternos, que a vida não acaba com a morte do corpo físico. A nossa vida aqui na Terra, ela é muito rápida, ela é efêmera, a vida do nosso corpo, mas esse Consolador vem nos mostrar que nós espíritos continuaremos com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de enxergar a vida, com a nossa maneira de perceber as dores, o porquê das dores, perceber o porquê dos fracassos, das perdas. Então, ela vem como Consolador prometido mostrar para nós como encarar essas dificuldades naturais no mundo de provas e expiações. Temos aí notícias, através da bibliografia espírita, de que muitos espíritos que já poderiam ascender a outras esferas no nosso universo, ou poderíamos dizer assim, mais claramente, viver em mundos mais evoluídos, permanecem ainda conosco nessa luta pela qual estamos passando, que é a luta da regeneração de nós mesmos, a modificação íntima de cada um de nós, consequentemente modificando o ambiente em torno de nós, e aí isso vai se multiplicando e vai se transformando toda a humanidade. Num determinado momento o mundo vem a ser um mundo mais ameno, com menos dores, com menos perdas, com menos doenças. Esta noite nós vamos receber conosco o nosso companheiro Paulo Cesário, e certamente o nosso irmão vai trazer aí muitas informações a respeito desse Consolador prometido para toda a humanidade. Então nós agradecemos o Paulo Cesário, que sempre se fez presente no nosso meio, não só através das palestras virtuais, mas também presencialmente, quando a casa estava aberta, e com certeza, quando voltarmos agora, ele também estará presentemente conosco. Muito obrigado, Paulo Cesário, que Deus te ilumine e te abençoe, e que te dê muita luz, para que você continue aí nessa caminhada espírita, levando o seu conhecimento a todos aqueles que desejam ouvi-lo, desejam aprender um pouco mais da doutrina a respeito, através das palestras. Que Deus o ilumine e o abençoe. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, que vai nos preparar mentalmente para que possamos, no decorrer da reunião desta noite, assimilarmos as informações necessárias para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, e também para que possamos utilizar esse material que aqui vamos receber essa noite em benefício do nosso próximo. Senhor Jesus, neste momento elevamos o pensamento a Ti, te rogando muita luz e muita paz a todos nós.
Permita, Senhor, que esteja conosco os benfeitores espirituais, o nosso anjo guardião, os espíritos amigos que vão estar conosco participando nessa reunião, para que possamos, através do pensamento, multiplicar esse sentimento de certeza e clareza a respeito de tudo aquilo que a doutrina nos traz, da continuidade da vida, do amparo contínuo que temos cada um de nós, encarnados e desencarnados, dos benfeitores espirituais na nossa caminhada. Nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém que olha por nós, nos sustenta, nos dá força. Então que possamos nos preparar mentalmente nesses momentos que aqui passaremos juntos, para que esses espíritos amigos possam incutir em nós os bons pensamentos, as boas energias, e elas possam se irradiar em torno de nós, alcançando aqueles que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos amigos, e que possa essas energias estarem conosco durante esta semana, para que aonde formos e aonde estivermos, nós possamos distribuí-la àqueles que nos encontrarem e que conviverem no nosso dia a dia de trabalho, nos lugares aonde temos necessidade de ir. Que a tua luz, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Olá, queridos irmãos, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui novamente, Casa Bezerra de Menezes. Já tive pessoalmente aqui um outro dia, né? Foi maravilhoso. Eu saúdo a todos com a paz de Deus, a todos os internautas que estão nos assistindo a partir, né, da rede social. E hoje, agradecido muito, né, pelo convite, nós vamos trazer um assunto assim, muito interessante, são os órfãos. Tratado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18. Um espírito familiar, não é? Ele traz a seguinte abordagem: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só
e abandonado. Sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos, para nos exortar a lhe servirmos de pai. Olha que interessante. Essas crianças abandonadas, quem são elas? Por que estão assim soltas ao léu? Sabe, a criança, ela tem sonhos e desejos, tem vontade aí de ter um pai igual aos outros, as outras crianças, que veste bem, que tem um tênis, que almoça, que vai para a escola. Eles não têm. Dormem nas ruas, vivem em penúria, às vezes é órfão de pais vivos. E então, sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Por que esse mundo de prova e expiação é um mundo de dor? Isso aí nós já sabemos. Que a humanidade, o grosso da humanidade ainda, carrega consigo orgulho e egoísmo, muita vaidade, muito interesse pessoal, muito apego. Quantas desordens acontecem por apegos? Quantas coisas, guerras inclusive, por apego, por desejo, por ganâncias. É um mundo ainda muito materializado. Nós estamos partindo para um mundo melhor. Mas esse mundo melhor, ele só vai se apresentar quando nós melhorarmos. O mundo é a casa o mundo é a morada dos seus habitantes, é a nossa casa. A nossa casa só vai estar em ordem quando a gente tomar as providências. Nós somos herdeiros de nós mesmos e a gente vive assim, sabe? Nesse mundo de provas e de expiações, entre o que precisamos para nos sobrevivermos, né, o necessário, né, precisamos lutar pelo necessário, e a gente tem que cuidar do interesse da alma, que muito pouco, mas muito diminuto, essa sociedade que pensa no dia de amanhã espiritualmente falando. As pessoas pensam muito no dia de amanhã em amontoar coisas para se garantirem futuramente, ou quando envelhecer, ou por qualquer circunstância, a pessoa quer ter muito, quer ter mais, quer ser destacado pelo tanto que tem, pelas coisas que possui. E essa coisa gera uma cegueira. A gente começa a ver só a gente. Começamos a nos enxergar. Está aí talvez o maior erro. Porque uma coisa é a gente pensar que a gente está sozinho no mundo, quando não estamos. Vivemos em sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. A sociedade faz parte de nós. Se a sociedade vai bem, que bom, maravilhoso. Mérito para a sociedade. Mas se a sociedade vai mal, nós temos uma culpa nisso. Precisamos fazer a nossa parte. Então, às vezes, a gente vê assim, andando pela rua, coisas assustadoras. Nas praças, crianças, chafurdada nos vícios, cheirando cola, pequenos furtos, prostituição. Às vezes a gente vê e parece que isso é de um outro mundo, que isso não tem nada a ver com a nossa realidade, porque eu estou dentro do meu carrão, estou indo para a minha casona, me fartar numa mesa, não é? Então aquele outro mundo lá parece que não me diz respeito. Será, né? A gente precisa pensar um pouquinho a respeito. Primeiro precisamos conhecer a nós mesmos. Precisamos saber de onde viemos, da nossa origem. Mas será que a gente foi só puf e caiu aqui no mundo? E estamos nesse mundo somente para fazer peso no mundo e tirar vantagem do mundo? Devemos ao mundo também. E esses outros, como surgiram?
essas crianças que estão abandonadas, isoladas, na sua fragilidade, sujeita aos intempéries da vida. Que coisa, né? Estava olhando em o livro Os Mensageiros, lição 7. A queda de Otávio. Eu vou relatar aqui alguns dados, né? Mas eu estou deixando a referência. Capítulo 7 do livro Os Mensageiros, intitulado A Queda de Otávio. Naturalmente endividado, precisando de oportunidade numa nova existência, se comprometeu em aqui chegando, receber por sua vez 6 entidades que muito lhe haviam ajudado, mesmo em nosso lar, e que a eles ele devia muito, e que iria recebê-los nessa encarnação, até mesmo como parte do seu resgate. Viria dotado de faculdade mediúnica. Seria um médium fantástico. Poderia, então, através da sua resignação, desapego, dos interesses particulares, e construindo a amizade que deveria ter sido desenvolvida em uma outra existência, e construir o amor agora, que deveria ter sido construído lá. Então a gente vem para desconstruir os erros e construir agora o triunfo, os acertos. E Otávio, então, seria um médium fantástico, mas endividado, com muita continha para pagar. E uma das prestações, suave inclusive, seria receber essas 6 entidades e ampará-las e conduzi-las ao bom caminho. Viria então com a tarefa mediúnica de muito fazer pela caridade. Mãe espírita, família espírita. Sua mãe, inclusive, o aconselhava muito com relação à vida futura, mas ficou órfão aos 10 anos. Em um tempo pouco mais, seu pai casa com uma senhora que já tinha 5 filhos. E mais tarde, seu pai, tem um filho com a nova esposa. Sabe quanto que dá? 5 mais 1? 6. 6 entidades. Que já estava lá na mão dele, dentro das mãos dele. Para ele cuidar. Olha, ele não precisou sair na rua procurando. Não estava assim aquela coisa difícil, hoje eu não posso, como é que é, não dá certo, será se eu faço, eu sou uma pessoa solteira. A sua madrasta gostava dele. E ajudou ele muito, mas ele tinha assim, um ar de superioridade, ele não aceitava muito bem aquela madrasta, sabe? Parece que os anjos da guarda dele, né, não combinava muito com dela. Ela não, resignada, gente boa demais. E então seu pai desencarna. Olha, agora são 6 órfãos. Na sua casa. Não era lá fora, não era lá longe. Era só olhar dentro de casa, ver que dar uma olhadinha na despensa para ver a comida que tinha, os recursos que entravam, o mantenedor da casa havia desencarnado, agora tinha uma viúva com 6 filhos, era uma luta muito grande para ela. E ele, homem, que tinha ali dentro do lar, então, um suporte. Alguém que fazia comida, que lavava, que passava, que organizava a sua vida. Ele só precisava fazer a parte dele e amparar essas crianças, que era compromisso dele. Talvez dela também. Mas ele tinha esse compromisso de assistir a estes. Ah, mas ele não quis. Ele não quis. Ela até implorou, pelejou. Me ajuda, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha. Viúva, 6 filhos. Mas ele não ouviu.
Começou então a mediunidade dele a aflorar e ele começou assim a ter assim esses insights mediúnicos, visões, etc. Ouvia, via e a coisa começou a ficar mais ostensiva. Ele vai a um médico. E esse médico, nessa existência, não estava previsto o casamento para ele, para não atrapalhar ele, né, no desenvolvimento aí da sua tarefa. Então esse... Ai, Otávio. Vai ao médico que receita a ele experiências sexuais. Ele gostou. E começou então assim a vulgarizar essa sublime função. E acabou então atraindo para ele uma mulher que junto dela uma entidade muito atrasada reencarnou então através dessa união. O que já estava para ele difícil, agora ele tinha um filho, problema. Isso foi relatado lá no mundo espiritual, antes ainda deles fazerem a viagem, os tarefeiros, né, os mensageiros. Então ele faliu, ele não quis a mediunidade. Era prometido para ele, foi prometido para ele que iria iniciar assim simples, mas que a espiritualidade iria, a seu tempo, facilitar as coisas para ele, o provimento da sua tarefa mediúnica. Nós estamos puxando esse assunto aqui para a gente entender quem são essas crianças que estão aí na rua, os sinaleiros, órfãos de pais vivos. Que coisa! Quem são elas? E por que a vemos? Por que conseguimos enxergá-las? Porque são invisíveis. A maioria não consegue enxergá-las. Consegue enxergá-las pivetes. Consegue enxergá-las menino de rua. Mas não viu o filho abandonado. Não viu o filho desprezado. Não é? Então por isso nós buscamos esse caso aí de Otávio. E sabemos que a lei divina ela dispõe de mecanismos divinos para trazer para a convivência aquelas pessoas que temos necessidades. Se não agradamos a todos, e aliás prejudicamos a muitos, muitas pessoas não encontrou assim em nós não encontrou neles recursos para nos perdoar. Mesmo se nos perdoasse, isso não nos santificaria. Mas continua então como os nossos inimigos. No mundo espiritual, reencarnamos por nossa vez, os nossos inimigos, a quem prejudicamos na outra existência, ficaram lá. Outros até reencarnaram. Sabe quando a gente está aqui, que você vê uma pessoa e já só de ver já não gostou? Será se é por acaso? Como é que a gente olha para uma coisa, uma pessoa e não gosta? Ué, houve ali uma comunicação emocional. Os dois emocionais se comunicaram. Parece que uma ressonância do passado, um eco do passado, veio assim, aflorou naquele momento. Só de olhar não gostei do sorriso. Não gostei disso, não gostei daquilo. Será se essa imperfeição, esse problema, está naquele que não gostamos ou está aqui, interno, em nós, que deixa a gente ver assim o lado negativo? E pensamos que a coisa negativa é o outro, está no outro, e na verdade está em nós. É muito importante a gente vê que essas crianças que estão aí são filhas de Deus também. E olha o aviso desse espírito amigo, ele vem dizendo que Deus permite que haja órfãos. Isso para nos estimular a ser pais dessas crianças. A gente vê nas escolinhas de evangelização
O carinho que as crianças têm com as tias. Tem muitas delas que vão lá, não é nem para ser evangelizada pela mente da criança, ela vai para dar um abraço na tia, a tia passa a mão no cabelo, sabe, faz um carinho. São tão carentes. Então elas vão para a evangelização para buscar assim alimento para a alma. Sabe aquele colo materno da evangelizadora ou do evangelizador? Aquele sorriso, aquela compreensão. O convívio, aquele convívio social. Porque na rua não tem convívio social. Estão à margens, então é um convívio marginal. Estão fora, ninguém inclui. Todos evitam, fogem. E a criança sente, lá dentro, a frieza do descaso. E precisamos pensar. E precisamos pensar muito a esse respeito. Esse livro Ação e Reação, na lição 16, conta o caso do senhor Adelino. É um espírita de uma mediunidade incrível, uma capacidade assim, um desapego, um trabalhador do bem, que cuida dos interesses dos outros, esquecendo até dele mesmo. Em uma visita que recebeu da equipe, a equipe ficou inclusive assim, encantada com o carinho que todos tinham por ele, inclusive espíritos desencarnados que vieram ao encontro da equipe pedindo ajuda para esse Adelino. O Adelino apresentava, apesar de tudo isso, na sua pele, umas inflamações, e isso queimava como fogo selvagem. Nesse dia ele estava até um pouco triste no dia da visita, né? É um convite para a gente ler essa obra Ação e Reação, que fala muito sobre essa situação, esses pequenos que se nos apresentam em situações adversas. E então, um espírito chegou e falou assim, olha, eu vim pedir, um espírito desencarnado, procura a equipe e fala, olha, eu vim pedir em favor do nosso Adelino. Ele pensa mais nos outros do que nele. Inclusive, minha mãezinha, encarnada, em necessidade absoluta, e não sabendo o que fazer, eu o procurei em espírito e pedi a ele que socorresse a minha mãe. Ele sentiu assim, sabe, o recado, não me viu, mas ele entendeu e encaminhou-se até lá e proveu minha mãe. E ele está enfermo. Eu rogo em favor da saúde dele. E os espíritos me falaram, olha, engraçado, né? Esse Adelino é tão simpático aos olhos de todos, e inclusive aos nossos olhos. E prometeu que faria alguma coisa a respeito. Aí, terminada a reunião, esse Adelino vai para a casa dele e a equipe acompanha. Chega lá, ele é recebido pela mãe. E a equipe está por ali sondando. Descobre, então, que na casa dele, na sua residência, ele tinha uma filhinha, Marisa, que ele a amava. Foi lá no berço dela, onde ela dormia, e carinhosamente, né, despediu. Depois foi a um outro quarto, onde tinha 2 crianças que ele adotava. Mas a esposa dele o havia abandonado, então ele era um pai e mãe, né? A mãe dele ajudava, dava uma força. Mas a esposa o abandonara. E ele ficou sozinho, cuidando agora de 3 crianças, com a ajuda também da mãe. Essas 2 crianças, pretinhas, a filha legítima e a mamãe, e ele ali viviam. Ele com essa enfermidade,
E aí a equipe, em estudo, falou, olha, nós vamos interceder para a saúde dele. Mas ele não está sofrendo assim acidentalmente, não. Ele é um devedor. Devedor, olha, vê bem, hein? Um médium espírita que olhava mais para os outros do que para ele. Era um espírito endividado, que estava ali com aquela enfermidade que tinha um porquê daquilo ali. Aí foi contar a história dele. Em existência passada, seu pai casa com uma moça nova. E ele já, rapazinho, começa a ser o objeto do desejo da sua madrasta, que o seduz. A princípio ele até tentou resistir, mas depois ela armava tantas armadilhas para ele, que ele acabou caindo e apaixonando por ela, e começou a ter ciúme dela com o pai. E eles eram ricos. Ter ciúme dela com o pai a tal ponto de que ele quis a morte do pai. Com 2 escravos, ele contrata esses 2 escravos para assassinar o pai, para ficar com a esposa do pai. Esses contratados, então, entram no aposento do pai e botam fogo nele. Ele morreu queimado. Engraçado, né? O camarada bota fogo no pai, o pai morre queimado, gritando. Na própria existência, esse filho que botou fogo no pai vem com a pele pegando fogo. Engraçado, será o porquê dessas coisas? Então ele pediu a Deus muito uma nova oportunidade para reencarnar e se redimir. E Deus deu essa oportunidade para ele. Deus deu essa oportunidade para ele. A sua esposa o abandonou. A sua mulher do passado, que era a madrasta, reencarna agora como Marisa, sua filha querida, adorada. Os 2 escravos que assassinaram o pai queimando-o, eram hoje os seus 2 filhos adotivos, Mário e Raul, as 2 criancinhas, que ele agora estava cuidando, assumiu a paternidade. Aí o Evangelho diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Não sabeis o quanto é triste ser abandonado, desprezado, e Deus permite para despertar em nós a vontade de ser pai deles, pai dos sem pais. E então, de repente, ele ouve choro lá fora. Alguém deixa uma criança e desaparece. E ele pega essa criança e vem com ela com muita alegria, chamando de meu filho. Agora já era o 4. 2 adotivo, a sua filha legítima, e agora mais um 3º filho. Era o pai dele, que com seus comparsa ele matou incendiando-o. Esse então era uma missão de resgate. As coisas vieram assim, foram assim, vindo a ele. Deus dispõe de recursos para trazer ao nosso convívio as pessoas que precisam de conviver conosco. Então, quem são essas crianças que as vemos? Porque são invisíveis. Mas se vemos, alguma coisa nos mostrou. Que momento é esse? Momento ímpar. Momento de recomeçar. A gente recomeça todo dia. A gente ressignifica a nossa vida a cada momento, a cada atitude. Olha que momentos maravilhosos. Podemos fazer alguma coisa. Uma profissão assim tão bendita chama pai auxiliar e mãe auxiliar.
não é só dar um dinheiro para o menino que está na rua. O Evangelho nos ensina a encontrar a sua realidade. Ir lá no seu lar e ver o que está acontecendo, o que está faltando, quem são, por que são, o que aconteceu que está tudo desse jeito. Certa feita, convidado por uma psicóloga, fomos a uma casa de acolhimento às meninas em situação de rua e fiquei sabendo que muitas mães expulsam filhas de 8, 10 anos com ciúme do marido que bebe e que está interessado agora na filha, não é mais só na mulher. Então a mãe toca a filha de casa para não ser uma concorrente. E a filha vai para a rua sem... não tem lar, não tem amigo, não tem nada. Encontra com os meninos aí que também estão na mesma situação, formam uma equipezinha e estão ali. Então há muitos órfãos de pais vivos. Há muitas pessoas que estão tomando, assim, deliberações, atitudes precipitadas, impensadas, criminosas. Você imaginou uma mãe, mesmo que alcoólatra, convive com um alcoólatra e tem uma criança em casa. Menina de 10 anos é criança. Não pode nem ser vista como mulher. Ainda não é o momento de ser mulher. É só uma criança. Mas quem as vê como criança, filhinha e criancinha, são os pais, que nesse momento estão assim perturbados. Então é preciso a gente ir para encontrar. A gente acha um jeito de encontrar isso. Ah, como acha? Acha sim. Aí a gente vai e nos inteiramos da realidade. E vamos ser pai auxiliar. Às vezes o filho está para a rua porque o pai não sabe, não tem controle, precisa trabalhar, e a criança desapareceu, e como é que faz, como é que não faz. Uma hora ele volta, ele já saiu e voltou, então ele saiu de novo, vai voltar de novo. Então a gente vai saber por que o pai não está trabalhando. Porque toda mãe tem um sonho de fazer do seu filho um homem de bem. Desde mocinha, desde pequenininha, desde criança, ela já pegava uma boneca ao filhinho. E essa maternidade inicia antes mesmo do nascimento. A gente já viu aí nas obras espíritas, recheada de tantos casos de reencarnação, de resgate. A mãe do André Luiz, por exemplo, vinha para resgatar o ex-marido que estava no umbral, com 2 amantes da época de encarnados. Então a menina já brinca com a boneca, embalando os sonhos da maternidade. Mas alguma coisa no meio do caminho dá certo, deu errado. Acreditou na pessoa errada, ficou grávida sozinha, criou sozinha, e agora? O que fazer? Não tem pai. É órfão de pai vivo. E muitos desses órfãos, desses meninos que estão em situação de rua, em situação de risco, são filhos de pais... Não vou nem falar, né? Esses pais que têm tudo em casa, mas que saem para aliciar as garotinhas nos colégios, nas ruas, por aí, fazendo promessinhas, conquistando a sua filha da próxima encarnação. Então, meus irmãos, quem são essas crianças? O Bezerra de Menezes fala que enquanto a dor estiver atuando, um descalço, um desnudo, um desabrigado, aonde a dor estiver perturbando a angústia, e isso a gente viu e não aceitou, não nos diz respeito, não nos dispomos a voluntário dessa causa, esperaremos em vão por um mundo melhor. E nós vamos entender que esse mundo melhor é um mundo íntimo. Porque o mundo pode estar se acabando e eu posso estar vivendo aqui uma paz. Mas o mundo pode estar em paz e eu estar vivendo um inferno. Um fogo. Adelino estava hoje redimindo, buscando, acreditando, e o seu compromisso com a causa facilitou a sua vida. A sua enfermidade foi diminuída para que ele pudesse levar adiante.
Mas fica para nós, quem são essas crianças e por que assim estão? Qual é a minha parte nisso? Você já imaginou, de repente, a gente estar assim, vendo um jovem se formando, e a gente lembrar que se a gente não tivesse passado, não tivesse encontrado com ele em determinada época, hoje ele não estaria do jeito que está, comemorando. É um homem de bem. Recebeu aula de evangelização. Ele também tem lá suas feridas internas. Mas agora, através da luz da evangelização, ele já tem um norte. Ele recebeu o carinho da tia. Ele recebeu a paternidade alheia. A paternidade do coração. Então, às vezes a gente adota, trazendo para a nossa casa. Às vezes a gente adota o filho lá na casa dele. A gente não tira o filho da mãe e nem do pai. A gente passa a ser um pai auxiliar, auxiliando aos pais. Não está estudando por quê? Não está trabalhando o Senhor por quê? A senhora, qual a habilidade que a senhora tem? A gente pode fazer muita coisa. Às vezes a gente não dá conta de fazer, eu mesmo fazer, mas eu tenho um amigo que pode fazer. Eu tenho um amigo que tem uma empresa que eu posso pedir uma colocação para esse pai de família que está passando situação difícil. É um jeito de eu fazer com que aquele pai tenha colo, que aquele pai tenha, assim, serenidade para dar carinho, a mãe ter o que cozinhar, o que fazer para essas crianças. Finalizando, que o nosso tempo está terminando, eu me lembro ainda de uma época que um jornalista se emocionou entrevistando 2 senhoras no viaduto do Ceasa, aqui em Goiânia. Na oportunidade eu perguntei para ele, que eu fiquei curioso, por que a voz dele ficou embargada de repente. Ele me falou que no barracão de lona daquelas 2 senhoras, não tinha o que comer, não tinha nada. Era uma mulher com 4 filhos sem marido e a outra com 4 filhos sem marido também. As crianças não estavam lá. E aí eu perguntei para ela como que eram as coisas e como é que estava, e ela toda assim esperançosa, com um sorriso e tal, né? E nisso chega alguém levando um quilo de feijão. E aí eu tomei uma iniciativa de descontrair o ambiente e falei para ela, né? O ambiente não estava assim pesado, não. Eu estou usando o termo descontrair assim para a gente ser assim um pouco mais amistoso, né? Eu falei para ela assim, então agora as crianças vão ter um almoço, né? Legal, né? Aí ela falou assim, não. Durante o dia as crianças se intertem por aí. Elas passam aí nos bares, elas tomam o resto de refrigerante que alguém deixou na garrafa, às vezes alguém dá um salgado para o filho, ou às vezes até deixa um resto de salgado que a pessoa não comeu, eles vão lá e eles se tapeiam e passa o dia. Mas à noite, eu vou fazer isso aqui à noite para os meninos, porque é muito triste de noite ver o menino reclamando que está com fome. Eu tenho 4, então eles ficam reclamando que está com fome. Você viu que o espaço aqui é muito pequeno. Nós 5 dormimos aqui dentro. É muito difícil. E nisso chega a outra mãe do outro barracão. E aquela mãe falou assim, olha, hoje eu ganhei 1 quilo de feijão para nós. Agora você imagina, uma mulher com 4 filhos ganha 1 quilo de feijão, ainda vai dividir 1 quilo de feijão com a outra mulher que também tem 4 filhos. Imaginou assim a multiplicação do feijão? 1 quilo vai dar para as 2, vai ter que alimentar os 8 filhos. E amanhã como é que vai ser? O egoísmo seria assim, não, eu ganhei, esse aqui é meu. Pede por aí para você conseguir o seu. Não. Eu acredito que um dia essas mães estarão assim, conversando uma com a outra, em um momento futuro, lembrando do barraco de lona e do quilo de feijão. E com muita honra e com muito orgulho, esse desapego, essa coisa, essa humildade.
Saber que aquelas crianças não estão abandonadas, está faltando alguma coisa, mas não estão abandonadas. Ali tem uma mãe cuidando. Então, quem são essas crianças? Ali tinha 8. O que a gente não poderia fazer por essas crianças? Porque uma coisa, se você for pegar R$1 milhão e sair distribuindo com todo mundo, no outro dia está todo mundo com fome de novo. Mas se cada um procurar, assim, uma família e ser, assim, um suporte, a tábua de salvação daquela família, fazer com que aquele pai volte a trabalhar e buscar a dignidade, aquela mãe volte, então, a ter, assim, o seu papel, as suas esperanças, assim, ela vai acendendo as esperanças novamente, sabe? Aquela chaminha que foi diminuindo e de repente ela começa a ser alimentada de novo. Agora a gente tem um amigo e esse amigo vai nos ajudar. E a gente não precisa de ter medo de ter um amigo que precisa de nós, porque Deus não nos colocou por acaso junto dessa pessoa que precisa. Meus irmãos, fica então aí para a nossa meditação acerca dessas outras crianças, dos órfãos, dos desprezados, dos ignorados, dos invisíveis. Que Deus nos dê olhos de ver, mãos para abrigar, que possamos abrir os olhos da caridade, a boca da caridade, as mãos da caridade, o tempo da caridade. Que sejamos, então, uma extensão da vontade de Deus, da determinação de Deus, para que os recursos divinos cheguem ao seu destino. Muita paz a todos, eu agradeço muito a oportunidade, o convite da Meire. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Como estão todos? Rogo a Jesus que todos estejam bem. Vamos para a última parte dos nossos trabalhos, com a energização, as vibrações, o passe à distância e a fluidificação da água. Quem ainda não providenciou, pode pegar a água, colocar ao lado, que durante o passe, a espiritualidade vai fluidificar a água. Então vamos acalmando nosso coração, respirando profundamente, com muita calma, sintonizando com a espiritualidade maior, com Jesus, nosso mestre e amigo, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas. E vamos agradecer, primeiramente, por esse momento maravilhoso de comunhão em que todos nós nos colocamos em contato com o Criador, em que todos nós sintonizamos com o amor de Jesus. E somos gratos por mais esse momento, por mais esse presente. E vamos rogar a Jesus pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, por toda a nossa equipe espiritual, sob o comando do nosso querido irmão Cornélio. Agradecer às falanges e ao doutor Bezerra de Menezes, nosso patrono. E rogar por toda a equipe que trabalha em nossa casa de oração, tanto os encarnados quanto a equipe espiritual, para que Jesus ilumine cada dia mais os trabalhadores, para que frutifique nos corações de cada um essa vontade de trabalhar em nome de Jesus. E vamos estender esse nosso pedido de proteção
aos familiares e aos lares de cada um dos nossos trabalhadores, para que Jesus sustente os nossos trabalhadores, especialmente nos momentos difíceis. E vamos pedir pelo nosso planeta Terra, vamos vibrar com muito amor pelo nosso planeta. E devemos fazer isso todos os dias. Que o Senhor nos lembre de dedicarmos alguns momentos, Mestre querido, para vibrar pelo nosso planeta, nesse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo extraordinariamente maravilhoso, em que o nosso planeta vai deixando de ser um planeta de provas e expiações, para adentrar num novo período, uma nova e maravilhosa fase de planeta de regeneração. Mas por enquanto, Senhor, nós devemos pedir a sua misericórdia para o nosso planeta, que passa por uma fase de limpeza, da separação do joio e do trigo, e que por isso é um planeta que precisa de muitas vibrações de amor, de paz, e vibrações pelos locais onde há perseguição, onde há guerras, conflitos, principalmente os conflitos de interesses, para que o Senhor, Mestre querido, ilumine cada pessoa que habita nesses locais, cada criatura sua que sofre com essas situações. Vamos pedir pelo nosso Brasil, esse país que tem a missão de ser a pátria do Evangelho, para que o teu amor frutifique em cada coração, para que nós possamos realmente atingir esse nível de fraternidade e cooperação que o Senhor espera de nós. E que isso se estenda por todo o planeta, para que em todos os locais o amor seja a palavra de ordem entre os homens. Mestre, te pedimos agora, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por provações intensas, por grandes expiações, nossos irmãos que estão sofrendo, passando por momentos terríveis e que às vezes se deixam enfraquecer pelo sofrimento, para que o Senhor estenda a tua mão, para que o Senhor recolha aqueles que caíram, para que o Senhor aumente a fé, a esperança, e esses nossos irmãos consigam sair das dificuldades e seguirem os seus caminhos. Te rogamos por todos aqueles que estão passando por enfermidades, aqueles que estão nos leitos de hospital, nos leitos de UTI, que estão por aí pelos postos de saúde, muitos até sem acesso a um tratamento digno, para que o Senhor acalente esses corações em sofrimento, para que o Senhor leve esperança para cada um deles. E aqueles que, por terminarem o seu tempo na terra, terminarem as suas missões, estão retornando à pátria espiritual, à verdadeira vida, para que sejam bem recebidos pelos seus entes queridos, para que sejam recolhidos pelas equipes espirituais. E pedimos pelas famílias que com a separação sofrem muito, uma perda temporária, especialmente aquelas famílias, aqueles entes queridos que não acreditam que esses irmãos estão vivos em outro plano, em outra dimensão, mas que cada um agora tem o seu caminho a seguir. Entretanto, Jesus nos disse que um dia todos nós nos encontraremos
perante o seu amor, perante a sua cruz. Então, Mestre, que nós possamos ser resignados diante da perda física dos nossos entes queridos. Te rogamos que o Senhor nos ajude na nossa reforma íntima, nessa luta que temos travado para combater dentro de nós as más características, aqueles defeitos que só nós sabemos que temos, mas que o Senhor conhece muito bem. Ajuda-nos, Senhor, a combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade exacerbada, e que nós possamos plantar somente o amor em nossos corações, para que lá na frente possamos colher aquilo que plantamos. Senhor, nós te rogamos pelos nossos familiares, pelos nossos lares, para que o Senhor entre em nosso lar, para que o Senhor traga a paz que vai em teu coração, para que o Senhor traga o amor que une, para que nós possamos aprender a perdoar aqueles que estão próximos de nós, para que possamos plantar a fraternidade e a cooperação em nosso lar, em nossa família. Ajuda-nos, Mestre, nessa tarefa, por vezes tão difícil. Senhor Jesus, ajuda todas as suas criaturinhas, os animais. Muitos andam por aí também ao abandono, ao sofrimento. Ajuda cada um deles, porque são as tuas criaturas, o Senhor os criou. Leva o nosso pedido a Deus, nosso Pai, por esses pets, por esses animais que andam em sofrimento, porque também eles merecem a misericórdia de Deus. Senhor, nós te rogamos que o teu amor imenso, incomensurável, entre em nossos corações. Que nesse passe à distância, nesse momento, possamos sentir o teu amor inundando a cada um de nós. A tua luz penetrando em todo o nosso ser, renovando as nossas forças, iluminando os nossos pensamentos, para que nós possamos aproveitar ao máximo esse momento de comunhão contigo. E ajuda-nos, Senhor, para que possamos sempre nos reunirmos a Ti, no amor e na luz. Que assim seja. Meus irmãos, eu desejo que vocês tenham uma boa semana, com muita paz e com muito amor no coração. Uma boa noite a todos.